Boa noite, meu povo. Boa noite, galera aí do deboche, da resistência. A gente vai chegando aí com a nossa live As Ideias. Guardar o Lúcio entrar com a gente. Hoje, infelizmente, o Nicolas não vai poder participar com a gente. Mas a gente vai fazer a live aí com o Lúcio. Ok? Vamos aguardar então um pouquinho. Espero que estejam todos bem, de saúde. Quem está vacinado, vacinado. Quem não está vacinado, que se vacine, procure, não deixe. E é aquela vacina que é importante. A que tiver. Tá certo, minha gente? Então vamos aguardar aqui o Lúcio entrar. Boa noite, salve, salve para quem vai chegando. Coloca no comentário aí, por gentileza, como que tá o som. Vamos adicionar o Lúcio. Pra gente dar início então as ideias. Salve, Lúcio. Boa noite, salve, salve. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, tirando o Bolsonaro. Tirando o Bolsonaro. E você, Esse, como é que tá, meu parceiro? tamo melhor, tamo melhor. Essa semana a gente Tá sentindo melhor? Você deu um tomou um susto na gente susto, aí, né? né? A gente, só um minuto. A gente tomou Claro, um claro. sustinho básico, mas graças a Deus tá tudo bem, né? Infelizmente, assim, a nota ruim foi porque essa semana aqui no DF entrou o agendamento para minha idade. Eu ia vacinar esse final de semana e Sim, não sim, mas é pude aquilo que, vacinar pois é, por mas causa é do aquilo que a antibiótico. gente que a gente comentou, né? Antes do cara livro te censurar, a gente postou né, o seu desabafo e tudo mais. Mas, Sim. cara, o importante é agora você se garantir, né? Garantir a tua saúde, garantir o teu bem-estar, né? E aí, bicho, depois você vai conseguir, sem dúvida, sabe, É né, se verdade, não vacinar tô, tranquilamente. tô tranquilo. Uma coisa de cada vez, vamos dando um Uma coisa de passo. cada vez, né, exatamente. É, Ainda mas bem isso que, de vai dar certa certo. forma, aconteceu isso, porque já pensou se você vacina agora e você tem um quadro infeccioso, você sem saber tinha um quadro infeccioso, de repente, sim, aí poderia acabar dando alguma coisa a mais. Então, cara, tudo tem É sua hora verdade. certa, por isso que eu fiz o nome da banda. Hora certa, banda. Hora É certa, verdade, é hora verdade. certa. Então, o companheiro Nicolas não vai poder participar E com se a ele gente, comentou que não vai né? Ele poder hoje, avisou. E a gente então vai seguir com o nosso As Ideias aqui nesse domingão, beleza? vamos no ping-pong aqui mesmo, sem erro. É Ô, nóis ô, ô, então. ô, Lauro, eu Se queria quiser. primeiro começar aqui, né, nossa pauta hoje, com o prêmio Coronel Siqueira de Patriotismo. Para quem que Hum, vai? Você sabe? Tem um chute? cara, essa Vai para semana o a gente nosso. teve. Teve, Sim, sim. a concorrência foi grande, Foi. mas eu acho que hoje eu E a cheguei no tua dica? resultado. O Diga, qual meu foi o resultado? palpite é o nosso excelentíssimo vice-presidente da República, General de Pijama Mourão, né? Que Ah, foi para Angola com dinheiro público defender o quê? Defender os interesses da Igreja Universal do Reino de Deus, que está sendo expulsa do país pela população de lá. verdade, verdade. Cara, o que você Eu acha acho que disso fica. aí? Eu acho que fica. O prêmio vai para ele? Você acha que é Vai o para prêmio ele. patriotismo do Coronel Siqueira? Vocês sabem quem que Vai é o Coronel Siqueira, né? O público deve sim, saber, né? sim. Já, já colocou alguns esquerdistas com raiva, né?
Já deixou alguns esquisitos com raiva, tudo. Já, É, mas o Coronel Siqueira, no final das contas, depois depois o pessoal entendeu que é uma página de humor, evidentemente, que é que sátira, tudo, é e é legal. semelhante a uma outra que eu faço a propaganda aqui, que é a página da Rainha Louca, você conhece também, né? Conheço, Então, conheço. assim, são as páginas de humor aí que tem, né? Que representam, né, de forma satírica o comportamento da nossa classe política, né? Dos É, dominantes, né? e são páginas interessantes, porque assim, é importante, a gente estava falando isso na semana passada, é importante que a gente tenha humor, né? A gente Exatamente. está vivendo um momento muito complicado, um momento muito turbulento, muito pesado. Então, assim, a sátira, o deboche, a ironia, né? Apesar que o gado de lá não entende, mas pelo menos a gente dá risada, Ah, né? cara, Não? mas você sabe que o gado em si pode até não entender, mas tem aquele pessoalzinho arrependido, né? Eu vou te contar uma história sem citar nomes, porque vai que Sim, esteja assistindo, mas num grupo de amigos meus, né? Então tem amigos de escola, né, tudo mais, né? Então, claro que, né, tem de tudo. Tem alguns do gado que passam uma vergonha e garantem as nossas risadas ali. E tem, né, tem o pessoal de esquerda que continua, e tem o pessoalzinho que era gado e que se diz arrependido, né? Depois que o Moro saiu, eles se voltaram contra o Bolsonaro. Então, uhum, eles não se eles não se atentam ainda assim, né, com a questão do senso de humor, né? Então, uma vez eu postei um negócio de Coronel Siqueira, né, nesse grupo. Ah, esse miliciano que não sei o que. Olha, só um aviso aos desavisados, né? Essa página é uma página de humor, tá? Eu até recomendo que curta, porque é muito vale a pena, tá? Curtir, é de humor, né? Ela fala de uma forma na lata, né? Tudo aquilo que a gente sabe que está ocorrendo mesmo, mas é sim, cômico, tá? é verdade. É, é, assim, já que você levantou essa bola aí do Mourão, Claro. que essa semana foi essa semana foi meio atípica para alguns, mas para mim não manteve a normalidade desde agosto de 2016, porque com o nosso entupido presidente, entre aspas, Bolsonaro, Tem muita coisa entalada ali, né, cara? é, Imagina, né? com o showzinho dele, né, o showzinho que ele fez aí para resgatar um pouquinho da popularidade que está acabando, ficou internado, o Mourão saiu e o Lira não pode assumir como presidente do Brasil. Porque ele é réu no Supremo, né? Então, E a gente então ficou na prática com a cadeira sem vaga, né? presidente. Na prática sem Ah, presidente. Só que é como eu nada falei, desde novo, né? agosto de 2016 que a gente está na prática sem presidência, né? Exatamente, sem Assim, novidade, né? desde o golpe contra a Dilma, a gente está sem presidente, o Brasil está à deriva e é ladeira abaixo. É caminhão desgovernado descendo a ladeira sem freio, sem direção e pega para capar, né? Nunca antes na história desse país a música dos Novos Baianos fez tanto sentido, né? Lá vai o Brasil, descendo a ladeira, né? Então, assim, é isso, né? É verdade. Então, assim, alguns jornalistas no Twitter falaram sobre isso, né? Colocaram essa expressão que o Brasil não tem presidente, está sem presidente, não sei o quê. E foi a única coisa que eu pensei, cara, a gente está sem presidente desde 2016, tá nessa bagunça aí desde 2016 e tá brabo, né É, não? é verdade, é verdade. Na E, prática, na verdade, a gente está sem presidente, sem um poder, na verdade, né, de fato executivo. E o que a gente tem, na verdade, são assassinos hoje, né, no poder, né, genocidas. Não tem outra verdade. explicação, né? Bom, Ah, sim, diga, pode não, falar. por favor, né? Eu queria, né, saudar que o pessoal também, né, a gente não fez isso semana passada, que estava meio estranho aí, a gente não estava conseguindo se comunicar direito, mas vamos saudar o pessoal que está chegando, que está aqui É também nos verdade. saudando, né? Ia fazer isso Primeiramente, agora. Márcio Rodrigues, né? Uma Deixa eu te boa contar um noite. segredo. Deixa eu te contar um Conta aí. segredo. Conta, Márcio conta Rodrigues, aí. Márcio Rodrigues é culpado disso aqui, ó. Ah, é?
É mesmo? Márcio, é o teu Márcio pai? Rodrigues é culpado disso Ô, seu tudo. Márcio. Meu Aí pai, sim, meu pai hein? fez Parabéns pelo também, cara. filhão, hein, cara? Parabéns, seu Márcio. Aí sim, hein? E aí eu posso falar, hein? Não tenho pai, não tenho mãe, gado. Não, eu também não tenho. Isso eu Não tenho. realmente, Eu sou meus privilegiado. orgulhos. Aí, ó, tá vendo só? Eu sou privilegiado. Não, Os meus não, pais não não por gostam nada. muito que eu me envolva, né, com essa questão de política, eles têm um certo receio Não, e minha tudo mãe já mais. falou pra mim que vai me deserdar de tanto que eu tô me envolvendo com política. Mas, de Sabe? qualquer forma, né, né, eles entendem bem, né, e sabem que estamos do lado certo, né, e É verdade. então isso é o que importa. Seu Márcio, parabéns Segue pelo aí, filhão Couto. aí, e vamos que vamos. É Segue aí, Couto. bem-vindo. Boa noite. O som tá bom, ele tá falando. Antônio Bezerra, nosso amigo, boa noite. A nossa querida Vânia Paulino, aí, boa noite, Vânia. Boa noite, Grande gente. beijo. Cássia Lene Pereira, boa noite. Ela tá falando que o Mourão viajou para não ocupar a cadeira do mito. Também aquela cadeira toda cagada, né? Vai saber, né? Nem eu Eu queria ia querer, sentar ali. eu Aí também ia ia mandar querer. passar um desinfetante, Podia um tem que álcool, trocar, tem que trocar. trocar, mandar queimar aquela, né? Enfim, deve ser, né? A É. Rita Morciani também, boa noite, querida. Boa noite. A Tem Edisa a Dias, Marisa, a é, Marisa Marisa, também. né? Luzia Pinto é minha tia. Ela é minha tia Oi, avó, na verdade. Ela é tia! jovem. Ela é irmã mais nova da minha saudosa avó, né? Mora lá em Cataguases, Minas Gerais. Né? Beijo, tia. Né? A Maria Aí, tá rindo aí, que nojo. a Fran- fala sério, mas é que tá. Deve ser menos nojento sentar naquela cadeira do que ouvir o cara de perto. É. Pensem bem. Ou, sei lá, mas tudo bem. Ai, sei É, lá, viu? Não sei, não tem sei. uma, teve há umas 2 semanas, teve uma pessoa que colocou lá que o Bolsonaro não ia querer passar a faixa pro Lula e não sei o quê, porque ele tinha Mas eu falado, queria né? pegar aquela faixa também, não, se liga. Na boa, que faça uma faixa nova pro Lula, porque e o Bolsonaro fica com essa, leva essa e sei lá, faz o Exatamente, que né? quiser com ela. Porque, Ah, pois sinceramente, vai é. fazer uma nova, né? Esse Eu também negócio aí acho, já né? deu ruim já. Não, Deu ruim. ele que enfie lá no saco de colostomia dele e pronto. Vocês pensaram outra coisa, mas Ai, ai, vamos ai. tentar manter. Aí, Vânia, aquela boca deve exalar odores horríveis. Ah, não, nem. Eu não sei, cara. Para. Eu acho que sim, viu? Dá um negócio meio Não. estranho, não sei. Fora Eu que, não. né, ele tem uma coisa meio um comportamento, embora ele seja um idoso, ele tem a idade dos meus pais, né? Mas ele tem um comportamento de criança na fase anal, né? Você não acha? Um negócio meio estranho. A gente poderia até chamar um dia desses, né? Algumas das nossas amigas aí que são psicólogas, analistas e tudo mais, né? A gente Verdade, podia, verdade. né, fazer um Para pra gente bate-papo sobre esse traço psicológico dele, poder né? ilustrar esse ambiente, né? Eu acho. Porque esse ambiente não, desculpa, esse recipiente. Esse recipiente totalmente. Ai, Entre ai, ali, ai. entre ali é tenso. E o pior é que É, assim, eu vejo, a gente vê foto dele andando, perambulando no hospital. A gente vai falar sério sobre isso daqui a pouco, mas agora eu preciso usar um pouquinho. O pessoal fala sim. assim, ah, vaso ruim não quebra fácil. Falo, porra, ainda bem que não quebra. Já pensou se quebrar? Que merda que está, que vai jogar pra tudo que é lado? Prefiro não, deixa lá. Aí Quebra tem não. que- Fica lá quietinho. Ai, ai. Essa Mas é isso aí. semana, essa semana a gente se envolveu muito em memes, brincadeiras, deboches, ironias em relação às coisas do Bolsonaro no hospital, né? Sim. E desde a semana passada que a gente já vinha acompanhando essa questão dos soluços, arrotos. é, o- Desculpa, gente, o termo, mas o gás tem que É. sair por algum lugar, né? Tudo que Aí entra é tem que pela sair, não tem boca, jeito, né? né? Mas assim, na Cara, verdade, mas a verdade é que, tipo, ele, cara, é incrível como o lado de lá se utiliza do hospital, da fraqueza, que não é uma coisa que a gente brinque, a saúde não é uma coisa que a gente vai brincar, né?
E Uhum. eles usam justamente para campanha política, né? Eu chamei essa semana toda esse negócio de A Facada Parte 2 Volta Charlie, porque é foda, né? Assim, as pessoas olham e falam assim, caralho, o cara tirou foto, o cara, sabe, já culpou o PT, o PSOL, e fez os arruaça, e falou que passou mal por causa da facada. E, velho, a gente fica olhando assim, e olha e fala, cara, isso tudo por pura campanha política, que é uma coisa que ele nunca deixou de fazer. Né? Ele assumiu, entre aspas, em janeiro de 2019, né? Ele venceu a eleição em 2018, mas ele não desceu do palanque. Ele está no palanque desde 2018 e não sai, está querendo se reeleger em 2022, né? Infelizmente tem, igual a Rita Murciani está falando aí, e tem gente que acredita, tem gente Pois que é. vota, né? Ele tem voto de pessoas, que é a pior coisa que tem. Mas assim, essa semana eu fiquei de cara, porque é, a foto que tiraram dele no hospital, né? Supostamente doente, essa coisa toda, assim, não dá pra gente levar isso a sério, né? É muito É, triste a forma como eles de lá estão fazendo politicagem, porque assim, eles não fazem política, né? O Brasil com exatamente. mais de 500 mil de mortos pelo Covid, é, é, graças a Deus deu uma baixada nas mortes, deu uma baixada nos novos contaminados, mas Sim. ainda é muito alto, né? Ainda é uma coisa assim que é triste. E a gente vê essa coisa porque assim, em nenhum momento eles pensam em política, só politicagem, politicagem, É, politicagem. E a política eles ex- estão cagando, né? todos eles, menos o Bolsonaro. É, verdade, verdade. Ele não Ai, tá. meu Deus do céu. É difícil, né? É, É, o que. Primeiro aqui, boa noite, Lia Maria Lula, né? A Rita também falando, né, aquela hora, né? É, o Márcio, né, seu pai tá falando assim, né? Acredito que o STE vai caçar a chapa, por isso estão segurando o impeachment. E eu gostaria muito de crer nisso, embora realmente eu vejo de uma forma mais concreta. Sair a cassação da chapa, ainda que de forma talvez tardia, né? No sentido de depois de 2022, né? Ou pelo menos já no período eleitoral, talvez, né? Mas eu vejo isso mais provável do que o processo de impeachment, assim, né? Porque eu acho que o Lira deveria também é, 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 deveria de repente fazer algum exame também igual ao do Bolsonaro para ver se desobstrui ali, porque tá complicado. Ele tá sentado em cima daqueles processos de impeachment lá e tá difícil sair algum ali, né? é complicado. Assim, eu não acredito, eu não, a gente pede, clama a questão do impeachment, a gente é a favor do impeachment, mas eu Uhum. particularmente não acredito que vai sair, até mesmo porque Também não. 3 bilhões de reais para colocar o Lira ali foi justamente para isso, né? Então, assim, eu Só depende de uma não creio, canetada, mas é uma canetada que tá cara, né? não creio, foi 3 bilhões é muito dinheiro, então não creio que vai rolar. A Pois cassação, é. a cassação desde de janeiro de 2020, a cassação leva o Congresso a eleger um tampão, né? A escolher um Exato. tampão até 2022. Na verdade, não, Infelizmente, né? Como passou mais de. Ah, não. Depois que é, passou porque mais de. É passou dois verdade. anos, já passou 2 anos, Passou. então pela lei, É. Pela lei tem que. só o tampão. É o É uma tampão, é eleição verdade. indireta. É uma eleição indireta, É. né? É para mandato Infelizmente, parlamentar, né? isso. Infelizmente, a gente não conseguiria ter eleições diretas com a cassação. Com o impeachment assumiria o Mourão, mas assim, de qualquer maneira levaria a gente a lutar pelas eleições em 2022, que é um perigo o Bolsonaro chegar até as eleições de 2022, porque ele vem alimentando o gado, vem alimentando todo o seu processo em relação a isso para um golpe e para que evite, ele já não esconde isso, né, Uhum. de evitar a eleição, né? Ele já não esconde, Pois ele é. já fala que
não vai ter eleição e não sei o quê, se não tiver voto impresso e essas coisas É, todas, né? Meu pai uma está perdendo. coisa, Hum, isso que eu ia falar aqui, né, pode dizer. como a gente vê a formação da terceira via, né, tentando pelo Ciro. Vou deixar você responder por primeiro, o Lauro, dizer a tua Bom, opinião sobre. eu não acredito em terceira via, haja visto que eu acredito que o Bolsonaro não chegue nas eleições de 2022. Né? Eu não acredito que ele chegue, seja por impeachment, seja por cassação, ou uma coisa bem remota, mas bem remota de acontecer, que seria a renúncia. Eu não, ele não teria essa grandeza de renunciar, até porque ele Uhum. gostou do poder, então assim, mas é algo que algumas pessoas já estão vislumbrando, já estão até comentando, mas eu acho isso assim um tanto quanto muito longe, muito longe. Mas eu não acredito. Ele chegando nas eleições, ele podendo ser candidato às eleições, é, eu acredito assim que de todos os nomes que estão sendo falados ou sendo trazidos, o do Ciro é o mais forte. Né? Para mim, o do Sim. Ciro é o mais forte, o do Ciro é o mais competente. O problema é que o Ciro ele se suicida. Ele se Eu vou fazer sabota, igual, né? eu vou Ele fazer não tem igual inteligência emocional, né? Esse é o problema. eu vou fazer igual uma peça que eu assisti dos melhores do mundo, em que o cara fala assim, ele se suicidou-se a si Se mesmo, autossuicidou-se a si mesmo. sabe? Então, tipo, eu vejo o Ciro dessa forma, entendeu? É, e não muito diferente, alguns seguidores do Ciro se assemelham muito aos seguidores do Bolsonaro. Então, assim, eu acredito que o Ciro, como você falou na semana passada, seria mais lucro para ele tentar um governo no Ceará, Dá que um passo lá para trás agora, tentar o governo do Ceará, que eu acho que ele consegue. é mais tranquilo, né? Eu acho que Ele seria tem, mais tem mais tranquilo. tranquilidade, né? Mesmo Eu, porque o que acontece, né? Eu acho que o Ciro se queimou muito também agora. Não ele exatamente, mas o partido dele se queimou apoiando exatamente o que o Bolsonaro está apoiando, que é a questão do voto impresso, do voto auditável, né? exatamente. E assim, deixa eu dar só uma raquetada aqui Com certeza. no PDT, porque o PDT votou a favor, né? Teve parlamentar do PTT que votou a favor do fundo, do fundo Sim, do fundo eleitoral, eleitoral. que triplicou o fundo eleitoral, entendeu? Então, assim, o PDT realmente pulou, sabe? Foi pro lado de lá e não disfarça mais, né? Então, assim, e eu acho que eles podiam ser sinceros, falar, ó, a gente não é da esquerda, acabou esse lance de esquerda, Brizola que nos perdoe, mas não existe mais esse lance Então, de esquerda. o que acontece, né? Eu, talvez, né, fazendo aí, dando um voto de confiança para o partido PDT, mas não, claro, não para o Ciro, né, e para alguns, né, mais à direita, mas assim, o PDT em si, né, ele é a herança do PT, do antigo PTB, do Jânio Vargas, do JK, né, do Jango, né? Então o PDT ele é essa herança, né? Ele tem o trabalhismo. Vamos combinar que historicamente o Getúlio e a, a, ao trabalhismo mesmo, né? A questão da consolidação da CLT foi no meio da ditadura Vargas que a consolidação se deu, né? A consolidação das leis do trabalho que rasgaram, né? Recentemente. Então, assim, eu entendo que o trabalhismo em si, talvez, né? É tipo o peronismo na Argentina, né? Existem os que são de esquerda e existem os que são de direita, mas são apoiadores do Perón, são adeptos do que o Perón, né? É, é, fazia. Então eu quero crer que de repente o trabalhismo seja isso. É claro, né, nos anos 80, né, com a criação do PDT, associou-se a um Brizola que sim, né, era um cara da esquerda, um cara que, né, tinha um prestígio internacional, né, por isso, né?
E aí acho que com isso, né, muita gente se iludiu, né, né, e não viu que, de certa forma, né, dentro do Partido Democrático Trabalhista tava tendo gente da direita que estava lá se apossando. E o resultado tá esse, né? Você vê as Tabatas Amarais da vida, Ciro Gomes da vida. É isso. Gente que não É é de verdade. esquerda, definitivamente não é de esquerda. Eles se vendem como tais, mas não são, né? Isso é verdade. né? Assim, Lúcio, eu vou deixar para você o cargo de ler as mensagens da galera aí, porque Com eu certeza, não tô deixa com o comigo, pode computador, deixar. eu não tô com o computador aberto. Hoje as coisas foi Tranquilo, na correria. E fica em paz. explicando, eu não sei se a galera está conseguindo ver, eu não estou no meu perfil, né? Eu não tô fazendo esse Não, mas quem bate-papo segue com o vocês no meu Resistência perfil, vê lá que só tá online, resistência, né? entendeu? Isso. Uhum. Não, não, eu sei, eu tô falando assim, o nome que aparece, eu não sei se está aparecendo o nome da página, Nome da página. mas é nome da página, né? Não, tudo bem. Nome da E página. no Não tá caso, aparecendo outro nome, não. Não, eu iria explicar porque que não, eu não. estou em outro perfil. Não precisa. A nossa máfia para poder fazer parte, para poder Não lutar. precisa. É, hoje o Facebook bloqueou um monte de páginas da esquerda. Algumas pessoas me mandaram, alguns companheiros me mandaram falando que estavam que estão bloqueados, né? E, e hoje parece que o Facebook resolveu mesmo partir para a guerra contra os perfis de esquerda. Então, assim, algumas pessoas realmente ficaram, ou que poderiam, assim, estar assistindo tudo, não estão conseguindo nem acessar o Facebook, nem, então vão assistir a live só gravada depois que voltarem, né? Ou depois que a gente colocar no Uhum. YouTube, eles conseguem assistir. Também, também. Mas é só essa observação, né? Assim, a resistência realmente ela está fazendo, a gente está fazendo muito uso dessa palavra, né? Resistência. Se na CPI os governistas adoram usar a palavra narrativa, a gente adora usar a palavra resistência porque realmente é o que Exatamente. a gente precisa. Falando um pouquinho da O, CPI, sim, Ô, diga. Lauro, deixa eu só fazer um adendo aqui, né? Aí, Sim, né, o seu pai comentou, né, que acha que as instituições estão, voltando ainda na questão da cassação, né? Estão debatendo isso porque o impeachment não muda em nada essa coisa que está aí. Por isso, acho que a cassação está próxima. Aí a Cássia Lene Pereira, ela está dizendo o seguinte, já era para terem cassado essa chapa faz tempo, mas ainda não acharam a terceira via, porque não tem. Outro Bozo não vamos aguentar. Outro Bozo não vamos aguentar, ela colocou, né? É Lula no primeiro turno, não tem para ninguém. Concordo, e que assim concordo, seja, Cássia. concordo. O Antônio Carlos Bezerra, né, tá colocando aqui. Ele vai espernear, gritar, chorar, pedir recontagem de votos, alegar fraudes, mas no fim, chute no rabo. Que assim seja, Antônio. Mas eu peço para quem for fazer isso para proteger o pezinho, porque não tenho coragem não. É, de preferência com coturno, alguma Com coisa, coturno, porque exatamente. bico bem protegido. Exatamente. A CPI essa semana, a CPI do Covid essa semana, ela foi mais tranquila, mas uma coisa chamou bastante atenção, que foi o depoimento, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas foi no começo da semana, que não quis Da menina da responder nada, Precisa, né? da É. Precisa, não quis responder nada, quase foi presa e se comprometeu de responder no outro dia, atrasou a CPI, um monte de coisa, mas tudo bem. No outro dia ela resolveu respondeu algumas coisas, Ela viu deixou, que precisa. Responde. Nossa, que horrível. né? Uhum. Deixou o Fernando Bezerra um pouquinho mais vermelho, né? Ficou. E, Pô, só que e uma ele coisa, geralmente, ele e o Marcos Rogério são, assim, fazendo também justiça, são os mais educados ali, geralmente, né, da tropa de choque governista na CPI. São os menos toscos, assim, são toscos, são idiotas e defendem defensar, mas em termos de trato com as pessoas, eles são os mais, os
um pouquinho mais afáveis, pelo menos, né? Mas Uhum. seguem um pouquinho mais ali. Mas, nossa, o Fernando Bezerra, o bicho fica puto, cara. É até engraçado de ver. Né? É engraçado demais de ver. E mais uma vez, né, durante essa semana na CPI, o Flávio Bolsonaro apareceu justamente quando o assunto é a Covaxin. Pois é. E é uma coisa incrível, porque ele sempre aparece quando o assunto é Covaxin. Eu não sei você, mas eu trato isso como um atestado de culpa muito grande, né? E ele vai só para zumbar mesmo, ele vai só para torrar a paciência e fazer pressão na pessoa que está depondo, né? Então, Ele assim, aparece sempre que a coisa fica feia para o pai dele, né? Para o pai dele e para a família dele, né? sim, Então, quando é depoimento de pessoas que de forma muito clara tem alguma ligação mais direta com a família Bolsonaro e com o próprio Jair Bolsonaro, né? Você já vê que ele aparece mais lá para tumultuar, e tumultua mesmo, sabe? De uma forma bem escrota, né, por sinal. Né? Então, né? é verdade. E então, assim, eu vejo assim, a CPI ela vai entrar em recesso e você, assim, você consegue tirar algum saldo desse período da CPI? O que, que você consegue ter como visão de tudo isso que passou na CPI até essa semana? Olha, tirando o saldo geral da CPI, né? Eu acho que entra muito naquilo que nós já estávamos falando na semana passada, né? É que assim, é uma pena que o depoimento do Luiz Miranda, né, dos irmãos Miranda, demorou muito para ocorrer, de certa forma, né? Demorou muito para que eles realmente denunciassem o que estava ocorrendo. Por que, que eu falo isso? Porque durante um bom tempo, né, até junho, né, até o final de junho, se falava no quê? Se falava apenas, tão somente, na, na indicação de remédios sem a eficiência e eficácia comprovadas, né? O negacionismo em si, a postura criminosa contra a saúde pública do presidente da República dos asseclas dele, não é assessor, são asseclas, né? E, na verdade, falava-se sobre isso, falava-se evidentemente, mas com certeza alguém deve estar ganhando muita grana, né? Produzindo cloroquina, produzindo ivermectina, produzindo. Claro, mas até então não se falava diretamente em corrupção por parte do governo em si, né? Assim, não de uma forma tão clara, né? Tão, sei lá, não tem nem palavras para, né? Mas tão emblemática, assim, né? É, então, a partir do momento, o momento do depoimento dos irmãos Miranda foi o divisor de águas na CPI, né? Onde a gente viu o quê? Onde a gente viu que realmente, a partir daí foi realmente ladeira abaixo, porque ficou cada vez mais e mais comprovado, primeiramente, que os depoimentos do ministro Queiroga, os depoimentos do Eduardo Pazuello, né? E do Fábio Weingarten foram realmente mentirosos, né? E, e assim, né, a gente acabou vendo que realmente existia um projeto que não era somente o de genocídio, mas o de latrocínio em massa, né? Porque realmente eles estavam matando, eles estão nos matando para roubar, né? Essa foi a questão. Deixa eu te falar assim, Deixa eu só falar, tem um eu infiltrado falar, aqui. eu falar isso agora com você. Pô, se A você gente tiver à vontade, José Fernandes, fica à vontade, senta aí, cara, mas senta direitinho para não doer, tá? E, e, e escuta a gente, né? Ou se você fica, quiser, cara, é só sair, bicho. tem problema não, mas se Né? quiser ficar, a gente vai maltratar e maltratar legal. Vai, mas espera um pouquinho, ô Lauro, a gente Ui, sabe que é um país laico aqui, você sabe, né? Você sabe que eu sou espírita, né? E como sim. tal, eu vou fazer uma invocação aqui pro José Fernandes. Espera aí. Tô invocando um foda-se para ele. Pronto. Eu sigo no amém aí.
É isso aí. Ai, ai, ai. Mas Não, ó, agora falando sério, eu vi né? aqui, eu cheguei a ver porque como eu te falei, eu não estou com o computador aberto, mas as mensagens eu consigo ler, mas como passa muito rápido, né? Aí eu vi, quando passou, eu falei assim, gente, temos como é que o povo fala? Um hater? Um hater? Né? Tá doendo no chifre do boi, diz a Cássia aí pra nós. Eita, nós. Tudo bem, tá tranquilo. É, Mas não tinha. responda um cara não para não dar audiência, tá? Eu vou. É isso que ele quer. Exatamente. Aqui a gente faz um negócio aqui, ó, que é, pronto, eu bloquear e pronto, deixa quieto. Não vamos ficar Tá bom. discutindo com o Minion, não. Né? Pronto. Então, você, assim, essa semana, você tocou no assunto aí, eu vou pegar, você levantou a bola, eu vou já entrar nele para a gente poder conversar. Claro. Essa semana, mais de 530 mil pessoas, agora a gente está chegando a 539 mil, 540 mil pessoas que foram assassinadas por esse governo genocida do Bolsonaro. Depois desse tanto de gente que foi assassinado, o Ministério da Saúde envia para a CPI do Covid um documento que eles assumem a ineficácia do kit Covid, que é o kit que o governo se apega, se segura para falar do tratamento precoce, coisa que também não existe. É, e numa covardia tremenda, assim, uma covardia que dói muito, né, ter que ler um documento como esse do Ministério da Saúde, alegando que nenhum remédio do kit Covid apresenta eficácia contra o Covid-19. Né? Então, assim, cara, eu achei, infelizmente, essa frase do antes tarde do que nunca não cabe agora, Não né? cabe nesse caso. Porque foram repetindo, mais de meio milhão de brasileiros que foram assassinados por isso, que acreditaram nisso, que levaram a sério essa coisa da cura mágica, da cura por remédios, por parasitários, antiparasitários. Né? Então, assim, e ainda assim, no dia que o Ministério da Saúde soltou esse documento para a CPI, esse documento veio a público, o Eduardo Girão, mais um senador, mais um Esse também é advogado do outro. Bolsonaro, mais um advogado do Bolsonaro travestido de senador, é, ainda assim continuou a propaganda do tratamento precoce, né, durante a CPI. Né? Cara, é complicado, porque eu olho assim e falo, porra, que esse povo tem na cabeça? Que esse povo, será que, cara, como que esse povo consegue dormir à noite, sabendo que eles faturaram? Porque no começo da semana foi o documento do Ministério da Saúde, já agora quase no final de semana veio a confirmação das farmacêuticas que ganharam quase 2 bilhões, se eu não me engano, de reais, muita grana com o tratamento. E a farmacêutica que é responsável pela distribuição da ivermectina aqui no Brasil é, pagou propagandas, né? Pagou os programas publicitários do kit Covid. Agora você imagina o quanto que essa galera não faturou, o quanto que essa galera não lucrou com a morte de milhares de brasileiros e brasileiras. Né? Então, assim, é triste, cara, é triste. Né? O que, que você acha? Não, não, cara, eu faço minhas as suas palavras e eu digo mais, né? Eu queria ver esse povo, né, agora pedir desculpa para justamente para as famílias dessas mais de deu 539 mil mortos, não é isso que atingiu? Eu não lembro, eu não vi a contagem hoje, né? Hoje tá para chegar, eu ainda não vi também, mas tá para Acho que chegar estava para quase 539 540, né? mil. Uhum. 539, né? É. Então, assim, o que eles vão falar? Porque, assim, não foi, não foi falta de aviso. Eu não falo aqui nem mesmo do aviso à população. Não foi falta de aviso a essas entidades, sabe? Ao Ministério da Saúde.
sabe? Tem aviso da OMS, tem aviso de vários profissionais da saúde, né? Existem vários tratados falando sobre isso, né? Na própria CPI da Covid, o Otto Alencar deu uma chamada naquela médica doutora Nise Yamaguchi, né? A capta cloroquina lá, não é isso? Yamaguchi lá. Yamaguchi. E né, fez uma sabatina com ela ali, né? Tipo assim, né? A senhora sabe o que é um vírus, o que é um protozoário, o que é, né? E aí, né? Quando falou, por exemplo, né, da questão dos remédios que tratam, né, dessas doenças, né? Ivermectina e cloroquina são remédios que tratam bactérias, protozoários, né? São antibióticos, não são antivirais, né? O coronavírus, né, com todas as suas cepas, suas variantes, é um vírus, né? Então a cloroquina nunca vai, né, ser um tratamento, um tratamento na verdade, nem eficaz contra a doença já adquirida e muito menos preventivo. Né? Pelo contrário, né? Ainda causa toda uma gama de efeitos colaterais aí, né? No fígado, né? No próprio sistema cardíaco, né? Em que a pessoa aí depois, quando ela pega realmente a doença, né? Porque ela não protege da doença, né? Ela pega essa doença, ela já está com o aparelho digestivo e aparelho cardíaco debilitado, e aí sim, ela vem a óbito, não tem como. Né? Então, as pessoas realmente morreram, foram assassinadas com isso, né? Com esse tipo de indicação, sabe? De tratamento precoce, né? De tratamento ineficaz, né? Verdade. Cara, Então é assim, triste, triste demais. e é uma coisa que a gente já vinha observando há bastante tempo e, poxa, e ainda, sabe, assim, quando eu vi no dia que veio o documento do Ministério da Saúde e que no mesmo dia o Girão ainda continuou fazendo a propaganda, eu fiquei assim, eu falei, cara, esse cara ele deve estar faturando muito, assim, sabe, tipo, e não tem como não ter outra explicação, velho. A gente não tem como provar, né? Mas é a única coisa que passa na cabeça, infelizmente, porque por quê? Por que falar de um remédio? Por que propagar uma cura milagrosa? E agora, mesmo com oficial do próprio governo, vendo que não tem eficácia, o cara ainda continua fazendo Pois propaganda. é, E o pior é que pois é. ainda tem médico que ainda está receitando, o que é pior. Né? Hoje eu fiquei sabendo de uma amiga ela foi pro hospital por alguma coisa, não sabendo o que é, e foi receitado ivermectina. Né? Então, sem nem saber por quê. Né? Então é cabuloso mesmo, é uma coisa muito sinistra. Né? Pois é. Gente, eu tô andando aqui, que na Estamos verdade eu fazendo só fui abrir a... turismo com Oi? Lúcio Xavier. Na verdade, eu tava aqui andando porque tem o meu segurança aqui, ó. Olha, Ele tava literalmente batendo na porta do meu quarto aqui, pedindo para entrar. então que ele fica aí dentro. Eu também deixei vocês um Uhum. pouco com a parede aí, é porque o meu caçula apareceu aqui e aí Né, tranquilo. quase desligou os equipamentos aqui tudinho. Foi legal, mas tudo bem. Aí eu tive que deixar vocês com a parede. Mas Ah, normal, tá normal. valendo, Não, tá valendo. tudo para eles, não tem jeito. É. Então, Né? essa semana foi uma semana bem assim, como eu tomei esse susto da questão do da infecção, tudo, né? Eu acompanhei a CPI um pouco, não tanto quanto eu gostaria de ter acompanhado, Claro, claro. né? E brinquei muito com a questão eu não gosto muito de falar do teatrinho do Bolsonaro, porque como Ó, ator de aqui, ó. teatro. Opa! Olha Esse essa aqui é o pergunta. Luke. E aí, Luque?
Segura Aí, lá. ó. Então, assim, como ator de teatro, eu não me sinto representado por ele. Então, não acho legal. Eu fico meio triste de usar o termo teatrinho, né? Pelo que aconteceu aí, pelo que o Bolsonaro fez. Mas eu vou pedir licença e vou usar o termo teatrinho, é, porque assim, a gente viu né, ele tinha uma reunião marcada com o ministro Fux, presidente do STF, e o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Uhum. né, onde iriam colocar justamente essa questão das ameaças que ele faz, essa coisa toda, né? E uma coisa que nós precisamos, é... entrou outro aí, ó. Entrou outro, hein? Pois é. Que É, coisa. O que tá acontecendo com a gente aqui, hein? hoje está Pô, rendendo, hoje está legal. tá Esses que rend... são Vamos ver o contra que são mais que. esquerdistas. É, Esses que vamos, são vamos ver, contra né? são esquerdistas. Essa CPI está CPI da palhaçada, os integrantes são É. corruptos. Ô, João Bosco, É antes complicado de te ler. bloquear, porque assim, tá meio, né, complicado o termo de, de, de escrita, assim, sabe, de concordância e tudo mais. Mas assim, É explica complicado pra entender. gente aí, o que que é esquerdista na tua opinião, cara? Que se você quiser, a gente te dá uma aula sobre o que é esquerda e direita, e aí podemos evoluir um pouquinho esse debate. Agora, vir aqui, falar o que der na telha, cara, aqui não dá não. Fala pra São. gente aí, o que que você acha, cara? Estamos esperando aqui. Fala aí. Mete bronca aí, João Bosco. Vai lá, É, mete bronca aí. Então, aí eu até perdi, assim, esse povo eles têm as não, você manhas. estava falando da questão né? Exatamente, ô Cássio, é isso, né? Vamos deixar o algoritmo trabalhar a nosso favor, É isso aí. né? Exatamente. Então, e nós estávamos falando aí da questão do teatrinho em si, né? Pedindo licença para usar esse termo, né? Sobre o que o Bolsonaro fez, né? E tudo mais, né? Sim, eu falei que ele ia fazer a reunião, né, Isso, dos dos três três poderes, poderes, né? justamente pelas ameaças, tudo, e ele inventou novamente inventou o atestado para fugir dessa reunião, né? Mas uma coisa que eu vejo assim, Lúcio, eu queria ver o que você pensa em relação, porque assim, eu imaginei que essa reunião pudesse acontecer, só que não aconteceu. Uhum, Só que eu não tinha, assim, não nutria muitas esperanças de alguma solução, né? Eu vejo o Fux muito preocupado em agradar o Bolsonaro e eu vejo o Pacheco muito interessado em se manter num posto que lhe dará condições de repente, sair candidato à presidência, já que todo mundo tá desejando uma terceira via. Né? Todo mundo exato. quer ser a terceira via, todo mundo quer ser a terceira via. Então, assim, eu não sei o quê, porque assim, o Lula vai ganhar no primeiro turno, então pode juntar a terceira, quarta, quinta via, que não vai dar a primeira via, que é Lula no primeiro turno. Então, É, assim, eu queria saber o que você esperava, se você esperava alguma coisa dessa reunião que não aconteceu. Eu estou trazendo essa reunião que não aconteceu para a pauta, porque assim, é uma coisa que era interessante se ocorresse, mas não ocorreu. Né? Eu tenho o meu modo de pensar, eu queria saber assim, o que você realmente olha, imagina. francamente, o que eu imaginava é o seguinte: eu imaginava que o efeito dessa reunião seria o mesmo que nós estamos vendo agora, ou seja, o mesmo de ela não existindo, não acontecendo. Né? Por que eu imagino isso? Justamente isso que você falou. O Fux ele está realmente muito alinhado, né, com o bolsonarismo. Ele é lavajatista, né? Ele está nessa de querer falar que vai colocar um óbice ainda com relação à campanha, à candidatura do Lula. Ele diz que consegue fazer isso. Não consegue nada, gente. Não consegue, não. Eu nem divulgo mais essas coisas porque isso presta um baita de um desserviço, na minha opinião. Né? Uhum. Mas eu penso o seguinte: com relação ao Rodrigo Pacheco, de fato, ele está querendo ser uma via, né, né, eleitoral. Ao mesmo tempo, ele
como que eu posso dizer? Ele tá com medo, né? Ele deu uma piscadinha, né? Quando os milicos, né, ameaçaram, né, o pessoal da CPI, né? O presidente e o relator da CPI. Né? Então ele tremeu na base, né? Tanto é que ainda foi cobrado um posicionamento dele e ele fez uma nota apoiando praticamente, né? Passando pano, né? Para o discurso intimidatório das Forças Armadas. Então, realmente eu não esperava nada disso, né? Eu não esperava. E do Arthur Lira, cara, né? Evidentemente não se espera nada, né? Realmente. Não se espera nada mesmo. É, agora, voltando um pouco ao teatrinho, vou pedir essa licença ao artista aí também, né? Que você é para falar isso, né? Para usar esse termo, tá? A gente falou agora há pouco, né? Das fotos que foram tiradas do Bolsonaro na maca. Primeiro essa foto, né? Aquela foto dele deitado. Eu vou falar o que eu achei que parecia e o que eu achei que eles gostariam que... Aliás, o que eu achei que eles gostariam que parecesse, né, que alusão que eles queriam que nós fizéssemos, e o que eu achei que de fato parecia. Primeiro, a posição que ele ficou era praticamente idêntica à de uma pintura. Tem uma pintura que agora me fugiu o nome do artista que pintou, mas é uma pintura que representa Jesus quando desceu da cruz, né? Quando foi tirado da cruz, morto, né? E carregado, né? Carregado, né? Sendo ali, né? Rescatado pelos seus companheiros ali, né? Então morto, deitado, né? Vendo de cima deitado, né? E vendo, né? Seminu, né? E daquele jeito. Agora, para mim, o que pareceu? Pareceu quando mata um porco, sabe? Os vegetarianos e veganos me perdoem por essa comparação, mas parecia isso, entendeu? Parecia quando mata um porco, porque parecia um negócio meio estranho, assim, sabe? Gente, agora eu não vou comer mais porco. Tá bom, eu queria me tornar vegano mesmo, mas de repente parecia isso, né? Parecia quando mata um porco. E aí, apesar de achar isso, tá? Quem me segue nas redes sociais viu que eu não postei fotos desse caso. E eu vou explicar aqui o porquê, né? Porque, assim, eu acho que indigno, né, de postar alguma coisa dessa, né, desse teatro. Embora ali tem uma coisa muito interessante naquela foto, né? Eu já fiz, né? Eu já tive alguns problemas no aparelho digestivo, e tenho ainda alguns deles, mas eu tive dois que me fizeram aí a necessidade de fazer cirurgia. O primeiro em 2005, quando eu tirei a vesícula, então eu fiz aquela videolaparoscopia, que são 4 furos, né, que eles fazem, né, para poder fazer por vídeo a cirurgia e tirar a vesícula. E a segunda vez foi em 2014, fevereiro de 2014, quando eu tive uma apendicite, né, e também fiz a cirurgia por vídeo, laparoscopia. Então, minha barriga não é virgem mais, entendeu? Ela teve suas perfurações ali. E aí o que acontece? As cicatrizes ficam, né? Podem não aparecer com, né? Ainda mais como não foram cortes muito grandes, né? Mas eles ficam, né? Quem olhar de perto, quem tirar uma foto como a minha, por exemplo, dormindo, como aquela que tiraram do Bolsonaro, vai ver que tem lá os cortes. Né? Por que eu estou falando isso? Me expondo e expondo essa questão do Bolsonaro. Existe um baita de um corte ali, né? Para quem viu essa foto, que é um corte que vai praticamente ali do diafragma, né, até bem abaixo do umbigo, né, pegando no meio, um corte enorme, né. Mas eu queria ver, porque assim, eu queria ver com vocês, você primeiramente, Laura, e quem mais está aí assistindo a gente, vocês viram outro corte? Mais especificamente, vocês viram o corte da facada, que a facada teria ocorrido mais ou menos perto do fígado, né? Vocês viram corte naquela região? Eu, particularmente, não. Né? Eu não vi, né? Não sei se o cirurgião foi muito bom, né? De repente, a ponto de fazer uma plástica muito grande, né? E não ter dado nada. Mas aí onde é que eu queria chegar, né? 2 episódios, então, em que o presidente, né?
foge da luta, né? Foge do dever dele, né? O primeiro, lá em 2018, quando ele ainda não era presidente, mas candidato a tal, né? Ele estava perdendo, porque a performance dele nos debates que ele participou foi medíocre, vocês sabem disso, né? Foi medíocre, porque, afinal de contas, ele não sabe concluir uma frase que ele começa, ele não tem cognição para isso, né? Sem falar cocô, sem falar bosta, sem falar, né, asneira, né? É isso. E aí, ele fala, tem essa parte, né, em que aí ele foge do debate. E aí, uma coisa, não sei se vocês se recordam, mas existiu todo um contexto na campanha eleitoral daquele ano, quando o episódio da tal facada. Quem estava, quem estava em primeiro lugar nas pesquisas? Os candidatos da tal terceira via, né, que até então era a via que a grande imprensa estava estimulando, né, que era o Alckmin, que era o Meirelles, né, que era o candidato do Temer na época, né, eles estavam tendo desempenho pífio, né. Era muito provável que o segundo turno acabaria sendo aí entre o Ciro e Haddad, onde teríamos debate, pelo menos, né, como a gente vem sempre falando aqui, né? Seria um debate de alto nível, né? Aliás, qualquer um que fosse, né, para um segundo turno, né, com o Haddad ou qualquer um que não fosse o Bolsonaro que fosse para o segundo turno, né, teria um debate, né, que atingiria altos níveis, sim, né? É evidente, né? Isso é inerente à política, é inerente ao ser humano, né? Teriam projetos, né? Exatamente, teriam projetos. Aí, o que eu falo para vocês é isso. De repente, do nada, né, não nos esqueçamos que alguns dias, 3 dias antes da facada, houve uma reunião do Bolsonaro com alguns diretores, né, grandes diretores daquela TV do Plim Plim, tá? E aí, de repente, acontece isso, né? A facada, né, em Juiz de Fora, e aí, né, falando, né, toda hora a Globo entrando, nossa, agora realmente a facada foi muito grave. Nossa, a facada foi muito grave. Não, não foi uma facada tão grave, sim, ele passa bem. Não, a facada agora foi grave. Não sei o que. Então, teve um desencontro de informações causado pela própria emissora, e aí à noite, no Jornal Nacional do Editorial 1, uma comoção muito grande, né? Uma comoção muito grande por parte do editorial do jornal. Vou pegar ele aqui que ele está aprontando um pouquinho. Por parte do editorial do jornal, uma comoção nacional que foi causada, né, ali, porque, meu Deus, que atentado à democracia. E aí, evidentemente, fazendo com que os outros candidatos até também se solidarizassem, porque é natural do ser humano ser solidário, né? Na hora que eu soube, falei, puxa, que coisa, né? Não deveria acontecer. E realmente não deve acontecer. Realmente. Né? Mas depois a gente viu que, né? Aí a gente viu aquelas coisas que a gente já sabe, né? O cara, o Adélio Bispo, que no final das contas era um frequentador do clube de tiro, do mesmo clube de tiro que a família Bolsonaro frequenta, né? Ele era atirador, mas foi lá dar uma facada. E só que o que mais me chamou a atenção foi, Lúcio, se você, eu ou qualquer uma dessas pessoas que estão assistindo a gente, declaradamente, eu vou usar lá o João Bosco, declaradamente esquerdista, petista, lulista, se a gente vai no meio do gado do Bolsonaro, esse povo vem para cima da gente numa fúria. Mas é o que eu ia falar. É o que eu ia falar. Se por exemplo, a gente está num comício do PT, por exemplo, e alguém vai tentar fazer algo parecido com algum político do PT, a gente no mínimo se coloca, a gente no mínimo imobiliza o cara. Não aconteceu isso. Ainda mais aquela gente toda violenta, aquela gente armada. O cara saiu tranquilo, sem nenhum arranhão. Não que a gente, sabe? Não é uma apologia. Não que a gente pegue o justiçamento, mas é porque a gente sabe que eles são violentos, né? Então fugiu da própria lógica deles, né? A gente não está entendendo isso, né?
Tem muitos furos, né? Essa facada. Só não teve furo da Assim, facada, entendeu? eu ia falar isso agora. Ó, tu roubou minha piada. Pô, desculpa, cara, desculpa. Não, não roubei, não. Eu A levantei e gente você é cortou. esquerda. Exato. E a gente é esquerda, a gente compartilha, é isso. É verdade. Socialismo. Socializa aqui a coisa. Socialismo. É, Não é? mas é igual a Vânia tá falando aí, ó. Do jeito que eles falam em metralhar, petralhada, né? Realmente a gente não viu nenhuma ira contra o Adélio. Você não vê 01, 02, 03 e agora 04 falar com ódio do Adélio. Mas você Pois vê é, eles pois é. falando com ódio do Lula. E segundo eles, se a gente fosse acreditar no que eles falam em relação ao que é pecado, ou a culpa do Lula, o Lula, a culpa é um triplex no Guarujá, Pois é, valendo 2 milhões de reais. pois Flavinho é. Bolsonaro comprou uma mansão aqui perto de mim, 6 milhões de reais. Tá podendo, Não é? né? Então, Pois é, pois é. é uma coisa assim, meio. Assim, a gente fica olhando e fala, caceta. E é justamente isso. É uma história com muito furo, só não tem furo no lugar que era para ter realmente furo. Exatamente. É Né? complicado esse negócio. O Lauro, e Sim, aí, o que eu queria agora era chegar na parte séria dessa questão do que aconteceu com o Bolsonaro essa semana, tá? sim. Independente do que a gente acreditar ou não, mas eu vou falar o que eu acredito, primeiramente. Né? Uhum. É... Bom, vocês viram depois as fotos dele perambulando, né, sassaricando lá pelos corredores do hospital. E pior do que as fotos que foram tiradas nos quartos de alguns pacientes apoiadores dele, né? Mas a foto que me foi mais emblemática foi a foto em que ele está lá passando, né? Carregando alguma coisa, carregando. Né, e ele está com um catéter no pescoço. Aquilo me chamou muito a atenção. Por quê? Na época da facada, que o mesmo médico que está tratando ele agora é o médico que o operou no episódio da facada. Sim. Né? É, é o médico que operou no episódio da facada. É, e é um oncologista, diga-se de passagem. Então, assim, minha opinião, ele já não tinha mais. Ele, não, ele tem sim algum problema de saúde. E por ser um oncologista, a gente sabe que problema a gente pode estar falando. Na época de eleição, você acha que ele ia falar que ele tinha isso? Qual é a Jamais. probabilidade das pessoas. A Dilma, na primeira eleição, todo mundo especulou: será que ela está curada de fato? Será que não pode acontecer? Lembra, né? Sim. Houve esse tipo de especulação. Eu mesmo fiquei, poxa, né? Pensou, meu Deus, tomara que ela realmente esteja curada, porque ser governado pelo Temer, nossa, que terrível. Mal sabia que não precisaria, graças a Deus ela não precisou, né, ficar doente para isso, né, para que acontecesse o Temer, né, governar a gente, né? Infelizmente teve um golpe aí, mas pelo menos ela tá bem, até hoje, tá É. forte lá. Guerreira. Mas é guerreira, Dilma guerreira, né? E aí a gente tá vendo aqui o seguinte: será aquilo não parece na boa? Aliás, para quem, né, quem entender mais do que eu sobre isso, pode também se manifestar aqui. Aquilo me parece uma quimioterapia. Eu achei muito, muito estranho, porque assim, eu estive no hospital essa semana e tomei uma medicação fortíssima. Eu brinco que tomei na veia, uma Ah, tô na medicação véia. fortíssima. Fiquei 2 horas e meia tomando medicação, né? No soro, tudo. Só que se nessa foto que você fala, a gente observa tem um aparelho. Assim, eu não sou da área, então assim, eu não vou nem arriscar falar o nome, mas tem um aparelho que eu achei muito estranho. Porque que aparelho é aquele? Sabe? Porque se são remédios que ele estava tomando ali, é, é, não sei, pelo menos eu nunca percebi essa coisa, né, daquele aparelho. Eu nunca vi um aparelho daquele. Ele parece muito. Ele me lembrou muito um aparelho quando eu tive um tio
é, é, na UTI, que eu fui visitar ele, até meu pai também já ficou na UTI, eu fui visitar, então tinha um aparelho que mandava É, o remédio e mandava alimentação e mandava tudo, fazia uma tudo sonda, por né? via. É, E assim, me lembrou, porque assim, como eu não vi de frente, eu não sei, mas me lembrou muito esse aparelho que eu vi na UTI, né? Então assim, é, é, poxa, assim, tá, eles falam que é obstrução intestinal e não sei o quê, mas pode assim, ser eu causada não, por isso, inclusive, é, né? só que assim, sinceramente, eu não entendi, assim, eu não entendi essa foto chamou bastante atenção, né? Até mesmo porque mostra, como a Vânia lembrou aí pra gente, ele andando no hospital sem máscara e com Uhum. seguranças de máscaras, médicos de máscaras, e, porra, ninguém E ele pra sem falar máscara. assim, meu parceiro, coloca uma máscara aí, é hora Pois de é, né? hospital, né? Então, assim, é complicado, a gente olha ver umas coisas assim, né? Então, assim, eu sinceramente, eu acho, porque as pessoas falam que é a teoria da conspiração, mas esse lance vamos colocar nome aqui aos bois, esse lance do câncer, ele já vem sendo falado desde a facada, né? Desde a facada, Então, exatamente. assim, E eu já vi uma pessoa operada de um câncer no intestino e o corte era semelhante ao que nós vimos dele, entendeu? Então, uhum. não sei. E tem aquela coisa, assim, poxa, o cara tomou uma facada, foi tratado por um oncologista. O cara tá com obstrução intestinal, é tratado por um oncologista. Cara, se ele tiver uma enxaqueca, vai ser um oncologista? Ah, é É porque complicado, bicho. deveria ser um gastro mesmo, nem enxaqueca no caso dele, né? Exatamente. Exatamente. E, pô, velho, é sinistro, velho. É muito louco essa coisa. Então, assim, eu acredito nisso também, viu, Lauro? Eu acho que, especulando, né? Eu acho que o presidente está doente, sim, tá? Como bem lembrou a Cássia aqui, realmente é um catéter que ele tem, né? No pescoço que leva. Esse catéter ele é muito usado, né, na quimioterapia, né? E é pelo pescoço, né, que você põe, né? Nessa parte aqui. Então, eu não sei, né? Existe essa questão essa hipótese do câncer, né? Agora, a baixaria do perfil dele, claro, conduzido pelo Carluxo, né? Pelo 02, né? Foi justamente, né, essa, né? De lembrar do episódio da facada, né, e atribuir ela ao PSOL, no caso, porque dizer que o Adélio era do PSOL, que era o braço esquerdo do PT. É ótimo. Cara, Você primeiro, o falou, Adélio você nunca falou, foi do PSOL, já começa por aí. é, Já tá tendo desmentido isso aí há tempo, né? há muito tempo. Mas assim, o que é foda, porque eles lançam as fake news e elas, principalmente no tempo da eleição, elas ganhavam muita força e quando eram desmentidas não tinha tanta força, né? Hoje as fake Uhum, news deles não têm tanta força, está sendo desmentida muito rapidamente, né? E é uma coisa que a gente tem que sempre observar, a gente tem que, e a gente tem que compartilhar, entendeu? Não é dar palco, mas é chegar e ver uma matéria que desmente, que tem, a gente sabe, a gente tem acesso, né? A gente precisa sim. tomar esse espaço, né? Então, assim, poxa, é fake news? Coloca lá, mostra lá, coloca para as pessoas verem, entendeu? Que é fake news, né? Então, assim, o kit Covid que foi desmascarado agora pelo Ministério da Saúde como ineficaz, é a fake news que mais dura e é a fake news que mais matou. Então, assim, a gente precisa sim se preocupar com as fake news ainda. E Uhum, ano que vem, que é ano eleitoral, a gente precisa estar muito atento nessa coisa de fake news sim, sim. e denunciando mesmo. Então, assim, colocando lá, mostrando as matérias que falam que é fake news, mostrando que é verdade, né? Porque o jogo é sujo deles do lado de lá, o jogo é covarde, é uma coisa de louco, né? Exatamente. Eu E, queria, sim, não, pode pode falar. falar, pode falar. Não, não, eu ia na verdade só falar isso, né? Realmente há que se fazer um trabalho, e aí essa é uma responsabilidade
claro, né, todos nós que temos aí algum espaço na internet, nas redes sociais para se comunicar, essa responsabilidade é realmente nossa, né? Eu ia falar que o Felipe Neto é um cara que, embora tenha errado muito, né, quando não entendia de política, mostrando que, né, pagando de que entende, ele errou muito, apoiou o golpe e tudo mais. Mas esse é um cara que eu vejo como um exemplo de um arrependido de verdade, na minha opinião, porque ele está fazendo a diferença, né? Ele está Ele está justamente usando, usando. ele resolveu agora usar o espaço que ele tem, o nome que ele tem, né? E sem medo de perder seguidores. No começo, é uma coisa que Exatamente. eu conversava muito com meu filho, que meu filho Segue ele, gosta né? muito dele, né? Então, assim, e uma coisa que eu falava muito, eu falava assim, ó, uma coisa que eu acompanhava no Felipe Neto antes era a questão do que ele usava o espaço dele para atacar o PT, a Dilma e o Lula, né? Uhum. E usava com muita força. Hoje ele joga, mas assim, no começo, quando ele se mostrou arrependido mesmo, ele ainda não estava usando Ele ainda não totalmente sabia. o Não, espaço, né? exatamente. E agora eu vejo, realmente eu vejo que ele. Eu até brinquei com meu filho um dia desses, falei assim, ó, o Felipe Neto tá forçando muito a barra num vídeo que meu filho me mostrou. Aí ele falou assim, uai, forçando a barra em quê? Para que eu comece a gostar dele, né? Pois Então, é. Ó, para mim, o divisor de mas águas do Felipe Neto realmente foi a entrevista dele no Roda Viva, né? Que ali ele, inclusive, começou a se referir ao que aconteceu com a Dilma como golpe, né? sim, Ao fazer o meia-culpa por ter apoiado o golpe, né? Então, ele, né? Ali eu comecei a vê-lo com mais respeito, sim, né? sim, Também. Né? é verdade. É, essa semana ocorreu também uma coisa que me fez me recordar de uma memória de infância muito triste, Hum. de quando assim, eu vou tentar explicar ela, porque assim, ela é muito turva na minha mente, é uma memória que me veio por causa do que aconteceu essa semana, mas Uhum. assim, eu lembro de pessoas em filas imensas para conseguir pegar retalhos de carnes, retalhos de resto mesmo de comida, né, e mercado de doação de mesmo de não conseguir pagar por isso. Xepa, né? Praticamente, né? E essa semana, se não estou enganado, lá em Cuiabá, né, teve um supermercado, um açougue, melhor dizendo, que no lado dos fundos, pelo lado dos fundos, isso, assim, cara, não sei porquê, mas para mim isso é importante que ressalte. Fez uma fila no lado, né, nos Uma fundos fila quilométrica do também, né? açougue para distribuir ossos. É. E uma das pessoas que estavam lá, fez, ao ser questionada porque estava lá, ela disse que tanto ela quanto o marido não estão conseguindo sustentar a família, eles não têm o que comer há algum tempo, né? A mistura, e ela foi lá para tentar pegar os ossos para poder colocar e poder comer. Na água e fazer uma Né? sopa, E, pegar o tutano, né? cara, eu sinceramente, assim, no meu Facebook eu só coloquei assim, fila para pegar ossos. Me desculpe, mas eu não consigo colocar mais nada. Foi uma matéria que me doeu muito ter lido. Na matéria tem um vídeo com as pessoas falando, né, sendo entrevistadas, e, cara, é muito, é muito dolorido. É muito dolorido, porque agora a gente não vai falar mais de doença que mata, como a Covid, mas a gente vai falar de uma coisa que mata tanto quanto, que é a fome, e que O estrago que esse governo fez, né, no Brasil, o causando a fome. Brasil tinha saído do mapa da fome. E às vezes a gente fala, fica nessa teoria do mapa da fome, não sabe o que, fica meio vago, meio distante da nossa realidade. Aí quando a gente olha assim, vê, porque a gente olha e vê que, cara, filas para pegar ossos, ou quando eu saio daqui pro trabalho, daqui da minha casa para ir para o trabalho, ou eu saio do trabalho para voltar para casa, e que eu passo
nos semáforos e vejo um monte de gente pedindo, em cada semáforo que eu paro, um monte de gente pedindo. Eu fico olhando assim e falo, cara, tinha tanto tempo que eu não via essas cenas, entendeu? Então, assim, numa via de ligação entre a minha cidade e uma cidade vizinha, Samambaia, e a Ceilândia, tem um local lá, saindo da Samambaia para entrar na Ceilândia, que tá, cara, tem uma comunidade inteira de pessoas morando, não morando na rua, em situação de rua, né? Uhum. Então, cara, eu fico olhando assim, fico, cara, muitas pessoas falam assim, ah, vocês perdem muito tempo com política, vocês só falam de política, vocês só querem saber de política. E não dá para ser diferente, principalmente com essa realidade que a gente está vivendo, né? O Brasil, cara, ele declinou muito, ele foi rebaixado demais, sabe? A gente tenta sorrir, mas assim, não dá para fazer essa live. A gente sorriu, a gente debochou, mas não dá para fazer essa live sem falar sobre isso, sem chegar e mostrar essa ferida. Porque, cara, eu sei que muitos ainda conseguem manter os seus privilégios, poucos, mas ainda têm alguns privilégios, né? Mas, cara, é incrível o quanto que as pessoas vulneráveis aumentou, e vulnerabilidade aumentou. As pessoas que não comem mais, as pessoas que não conseguem mais se alimentar, que não têm, sabe, poxa, 6 anos atrás faziam 3 refeições, hoje não conseguem fazer mal uma refeição, né? O número de crianças na rua pedindo, Aumentou exponencialmente. cara, é triste, é triste, né? Então, assim, eu peço até, assim, desculpa pelo clima, mas, assim, eu sei que a gente não pode deixar de usar, igual você colocou, usar o nosso espaço para mostrar essa ferida, né? A gente precisa falar, a gente precisa mostrar, a gente precisa entender que política não é brincadeira. Política não é simplesmente olhar e falar assim, ah, o meu candidato não está lá no segundo turno, quero mais que se lasque o outro, sabe? Ah, eu não vou estar no segundo turno, eu vou para Paris, foda-se. Entendeu? Então, assim, não dá para a gente imaginar que política é só uma brincadeirinha, que política é só de 4 em 4 anos. No caso aqui de Brasília, no caso de vocês, é sempre de 2 em 2 anos, né? Onde É fora de verdade. Brasília é de 2 em 2 anos. Não dá para imaginar que política só é em ano eleitoral, né? A gente tem que sair do campo da politicagem e entrar realmente no campo da política, né? É. Esse aumento do fundo partidário, né, do fundo eleitoral, melhor dizendo, que quase triplicou de 2 bilhões para 6 bilhões de reais, é, com o discurso de que o Brasil está quebrado, sabe? Presidente abrindo a boca para falar assim, eu tenho 2 cartões corporativos, e só num deles gasta 600 mil por mês. Numas férias de 15 dias gastou 2,5 milhões de reais. Sabe? Tipo, não dá pra gente olhar e falar assim, ah, o Brasil tá quebrado, o Brasil não sei o quê, e ver isso como coisa normal, né? Então, assim, eu queria realmente trazer isso, né? Deixar isso bem claro, assim, que, que, que é algo que me deixou profundamente triste, né? Magoado, porque se a gente olha e realmente, infelizmente, a gente não tem o poder de fazer muita coisa, a gente não tem o poder às vezes nem de fazer o mínimo, né? Que é, sei lá, levar alguma coisa para essas pessoas, né? A gente às vezes nem isso a gente consegue. E a gente está vendo, falavam tanto da Venezuela, falavam tanto de Cuba, né? Só que como falava Fidel, hoje um monte de criança vai dormir na rua, nenhuma delas em Cuba, né? Então, assim, Exatamente. é foda porque a gente precisa a gente precisa acordar politicamente falando, né, Lúcio? É. Ô, Lauro, você, eu acho que você foi muito feliz nesse, embora
um tema que é infeliz, um tema que nos gera, que retrata, né, a tristeza a tristeza do nosso tempo, né? A tristeza que nós estamos vivenciando hoje, não só o número de mortes, né, mas o número de miseráveis, né, de pobres, né, de pessoas que estão cada vez mais vulneráveis e oprimidas por esse nosso sistema neoliberal que não representa o povo, o trabalhador. E aí, realmente, evocando aqui, né, um certo poder, né, de se comunicar um pouquinho aí com determinados públicos, o que realmente eu peço também a todos aí, né, em nome da Resistência e Deboche, né, do nosso canal, em nome do programa As Ideias. Né? Na sua cidade, no seu bairro, no seu condomínio, onde você mora, sempre tem gente, ou alguém que precise, né, de alguma assistência, né, ou pessoas que fazem trabalhos voluntários, sejam eles ligados a alguma igreja ou não, mas trabalhos que fazem aí a diferença na vida das pessoas que estão aí vulneráveis, né? Então, sim, é importante, né? Quem puder, né, ajudar, né, fazer alguma coisa por esses nossos irmãos que estão em situação de rua. Eu acho muito importante. Ainda mais em tempos em que o nosso governo, além de nada fazer a favor, né, desses nossos irmãos, ainda os oprime, né, ainda os violenta. Né? Então é uma atividade de resistência também nossa, né? Além de ser, né, para quem acreditar, né, além de ser um preceito cristão, além de ser um preceito de solidariedade, de amor ao próximo. Mas, meus amigos, também o nosso trabalho não pode ficar por aqui, não pode ficar nisso somente. Por quê? Porque é um dever do Estado, é um dever inclusive constitucional, garantir dignidade humana. Garantir que as pessoas tenham um teto para morar, que as pessoas tenham trabalho, que as pessoas tenham comida, que elas consigam fazer pelo menos 3 refeições por dia. É um dever do Estado que as crianças possam, que elas possam somente ir à escola, né? Que elas não precisem trabalhar, que elas não precisem ficar nos faróis pedindo dinheiro, fazendo malabarismo e tudo mais. Elas só têm que elas precisam ir para a escola, elas têm que tomar vacina, elas têm que tomar remédio, têm que estudar, têm que brincar, têm que, né? É isso. Então, assim, a gente precisa, e aí eu falo, começando por mim, que sou também, eu sou um espírita e sou cristão, evidentemente, e entender melhor o cristianismo. O cristianismo não é uma doutrina em que a gente pratica a caridade de uma forma vertical, de cima para baixo. Né? O cristianismo uma doutrina que nos torna todos iguais, que nos irmana, né? E que nos faz ver que quando um não está bem, todo o resto não está bem. Né? Não há como sermos felizes sabendo que o nosso irmão está lá na rua dormindo, sabe, debaixo de uma marquise, né? Que aquela criança que deveria estar na escola está lá pedindo grana no farol. A gente não pode ser feliz com isso, não dá, não dá. Né? Então, nós precisamos sim ajudá-los agora, porque né, é uma emergência, eles têm fome, a fome ela dói, a fome ela mata, mas a gente precisa também, meus amigos, cobrar sim do poder público. E de que forma cobrar do poder público? Denunciando, né, nas nossas redes, apoiando as várias causas humanitárias de auxílio, né, tanto as pessoas que estão em situação de rua, as pessoas que estão doentes, né, as famílias que estão aí passando pelo desemprego. Precisamos. E também cobrar do poder público, seja na forma de cobrança eleitoral, no voto, cobrando dos nossos parlamentares. Então, é necessário cada vez mais que nós nos lembremos em quem a gente votou e que a gente saiba o porquê a gente está votando naquele político, sabe, naquele parlamentar. A gente está falando aqui do Lula vai ganhar, né? É muito provável que sim. A gente não sabe, mas é muito provável que ganhe. Mas só o Lula não vai fazer o que ele fez nos outros governos que ele teve, se nós continuarmos votando nesses que estão aí no Congresso.
vocês chegaram, vocês estão vendo, né? Esse pessoal não nos representa. Esse pessoal do tal do centrão, que de centro não tem nada, eles são defensores de empresários, de pastores, de fazendeiros, grandes latifundiários. Eles são defensores da direita, do dinheiro, né? Eles não nos representam. Então a gente tem que votar em quem nos representa, em quem está aí, sabe, e se pauta aí nos trabalhos que são pelas causas humanitárias, não necessariamente religiosas, né, mas pelas causas humanitárias, pelas causas realmente trabalhistas, pelas causas sociais, pelos direitos humanos, pelo direito da mulher, do LGBT. É isso, gente. A gente precisa realmente entender que se há uma mensagem dentro do cristianismo, essa mensagem ela é a da solidariedade. Não a caridade vertical, como falamos, mas de uma forma horizontal, porque estamos todos na mesma tempestade. Alguns com É barcos verdade. diferentes, mas a tempestade é a mesma. É isso. É verdade. E assim, outra coisa triste também essa semana que aconteceu e que a gente precisa conversar, a gente precisa falar, foi assim, não é apenas uma fofoca de celebridade, né? É o caso de violência de um homem contra uma mulher, onde o cara espanca a sua esposa, o vídeo é postado na internet e o cara consegue aumentar seus seguidores, né? Uma coisa tão tosca isso. Gente, Assim, é algo que assim agora é muito fácil ver a indignação das mulheres diante dessa barbaridade, dessa covardia, né? É aliás, fácil a estranho gente, seria se não tivesse essa indignação, né? mas assim é com, infelizmente é comum Uhum. a gente ver a indignação das mulheres, sentir a indignação das mulheres, a revolta como isso ocorreu. O cara deu um soco com a esposa Meu, dele de costas para de ele. costa, cara, Velho, segurando. Que nem, isso? nem, nem briga de rua, nem briga de rua. O cara dá um soco nas costas do outro cara. Não, Né? cara, Então, assim, nem duelo nem se atira pelas costas. O único que atirou pelas costas foi até aí perto, na Ceilândia, né? Frente ao Lote 14, ó. O Jeremias lá no João do Santo Cristo. Jeremias. Enfim, E só mas e enfim, é fictício, né? é fictício. Não, E ainda mas assim na assim, ficção também levou. mas assim, mas cara, é porque assim, o tiro, no caso da história aí da Legião Urbana, o tiro, ele tem uma outra simbologia, uma outra coisa, né? Claro, claro. Se a gente fosse Uhum. aprofundar assim nessa coisa. Agora o soco. Mano, Não, a isso aí mulher foi uma tava de coisa. costas. E numa De, mulher, né, cara? né? Então, assim, Porra. pô, tipo, só que assim, o que eu tava falando, é fácil a gente ver as mulheres incomodadas e tristes, chateadas, revoltadas, nervosas, mas agora, como homem, você como homem, nós como homens, nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos nos indignar com isso. Nós precisamos dar um basta nisso. Né? Não dá mais para homem ver homem cometendo violência, seja ela qual for, seja ela violência física, violência psicológica, violência econômica, violência, seja qual for, não dá para nós, homens, ver algo desse tipo e continuar sorrindo, brincando, porque em briga de marido e mulher não se mete a colher. Tem Não, uma cara, em briga frase de que marido eu e mulher li: a gente salva a mulher, salva a né? mulher. A gente Salva, salva a salva. mulher. Né? Então, assim, eu quero deixar esse espaço que a gente está conquistando, esse espaço que a gente está abrindo, deixar registrado que nós, homens, precisamos ficar indignados com isso. Né? A gente precisa mostrar que não dá mais para homem achar que mulher é propriedade dele. Não dá mais para a gente achar normal piadinhas de cunho sexista. Não dá mais Uhum. para a gente achar normal o homem querer se sentir o fodão
e enquanto faz com que a mulher se sinta cada vez mais menosprezada, diminuída, né? Não dá mais, não dá mais. Assim, eu deixo aqui o meu É, registro de indignação, o meu registro de raiva mesmo por esse cara. Por, assim, até as pessoas falaram, comentaram assim, ah, mas ele pode ter comprado seguidores. E, cara, até pode ter comprado até um, pode ter comprado, mil, mas mil, 2.000 seguidores, mas o tanto é, de seguidores não dá. Não dá pra gente entender como um país que, no começo do ano, fez uma campanha maciça de cancelamento da Carol Conká, que fez uma campanha maciça de rebaixamento da Carol Conká, faça o inverso agora com um cara que que é expôs homem a e que é própria mulher, branco, né? que é homem Pois é, branco. Entendeu? Então, pois é. assim, é sim para se ficar indignado, é sim para a gente mostrar que não dá mais, não dá mais para que esse cara tenha espaço para ser artista, não dá mais para esse cara ter espaço é, 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 em, em, em aplicativos de música, em aplicativos em streamings, como a galera fala, não dá É, eu mais para fiquei ele ter feliz que, seguidor, que aquela entendeu? plataforma Deezer, né, que inclusive tem música minha lá no Deezer, né, mas a Deezer, por exemplo, cancelou as músicas do cara. E é isso, cara, não tem, Teve outras também né, tipo, que outros também cancelaram, né. Então, eu só não eu sei te falar acho, porque eu não sou tão por dentro do nome dos aplicativos e dos streams, essas coisas todas, uhum, mas eu fiquei sabendo que teve alguns que foram cancelados, eu estavam estudando tudo, mas é uma coisa é, que não dá mais, né, Lúcio? Assim, não dá mais pra gente ficar assim, agora quando eu falo a gente homem mesmo, a gente homem exatamente. virar e A falar gente assim, machaiada, né, como a gente gosta de não falar. dá mais pra gente olhar e falar assim, ah, fulano bateu na esposa e a gente fingir que não é com a gente. Porque tem uma frase que eu escuto muito das mulheres, que elas falam assim, quando uma mulher perde um filho, todas perdem um pouco dos filhos, né? Todas perdem um pouco. Sim, Então, a gente tem que começar meio que adaptar isso, porque quando um homem bate numa mulher, quando um homem espanca uma mulher, como esse cara fez, cara, é um pouco de cada um de nós que está fazendo isso quando a gente exatamente. se A cala, sociedade perde, não tem jeito. entendeu? Quando a gente se cala diante disso, quando a gente se cala quando um homem bate numa mulher, quando um homem rebaixa uma mulher, quando um homem simplesmente, sabe? E eu, sinceramente, assim, ó, desculpa a expressão, mas eu tô cagando para quem achar que é igual já me chamaram, ah, você é escravoceta, você é gado de mulher e não sei o quê. Foda-se, eu não tô falando disso Eu também e caguei também para tô eles. cagando para isso. O que eu quero é realmente o espaço que eu ocupar. Cara, nós temos que fazer aquilo que precisa ser feito. O homem não tem que discutir aborto, se é a favor ou contra o aborto. O homem não tem que discutir se mulher pode ou não andar com que tipo de roupa, se pode escutar isso ou aquilo. O homem tem que debater coisas que vá fazer com que a mulher possa viver em paz, que a mulher possa terminar um relacionamento e não ter medo de morrer. Que ela termine o relacionamento e continue vivendo. Porque todo homem que termina um relacionamento, ele vai continuar vivendo. Por que, que a mulher não pode? Exatamente. Né? Então, assim, eu queria deixar registrado essa minha indignação. Né? Como homem, eu quero realmente fazer esse apelo a todos os outros homens. Né? Chega de violência, chega de. Que bom que a mulher está viva. Eu não lembro o Que nome dela bom. agora, né? Mas que bom que ela Eu está esqueci o viva. nome também. Agora, É. quantas mulheres não tiveram a mesma sorte que ela? Né? Então, E o, assim, e o é complicado. pior, né, o Lauro, as pessoas falam assim, né? Para mim, por exemplo, falar, não, porque, poxa, no meu tempo, pessoas de mais idade, né? Porque no meu Uhum, tempo nem se falava nessa coisa de feminicídio, não sei o que. Aí eu falei um dia, não falava, querido, pelo seguinte, porque não existia essa palavra no seu tempo. Essa palavra foi um termo criado recentemente, né? E tipificado, né, né, na lei também recentemente, nesse século, inclusive, no século XXI, uhum, feminicídio. Né? Não é uma palavra que existia realmente nos anos 50 do século passado. Claro que não existia. Só que, por exemplo, quantas e quantas mulheres não apanhavam mesmo, assim, sabe, de ficar, sabe, de quase entrar em coma, isso quando não morria mesmo, né?
e apenas porque desacataram o marido, porque não colocaram sal na comida do marido, sabe? Ou quantas não eram mortas, né? Em nome de uma lavagem de honra, uma limpeza de honra, né? O homem alegava que pegou ela traindo ou em uma situação embaraçosa, né, para a honra dele, e isso era atenuante para o crime que o cara cometia. Meu, isso não pode acontecer, pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, e as pessoas, isso acontecia justamente por quê? Primeiro, porque era comum, infelizmente, e aí vinha aquele pensamento, né? A briga de marido e mulher, ninguém põe a colher. Põe a colher, sim. Põe a colher, põe o Põe a colher que e desce tiver o na marido no frente. socão. No soco, cara. Porra, deita ele no soco. Eu não sou um cara violento. Briguei pouquíssimas vezes na minha vida. Mas, puta, cara, poucas coisas me tiram tão do sério e me levam para as vias de fato como essa. Tive um episódio no ano passado em que quase aconteceu, em que eu estava num depósito, material de construção aqui perto de casa, no início da pandemia. Então, existia a ordem já, né, municipal aqui em Santo André para se usar máscara, né, em espaços públicos e nos comércios. E eu estava esperando, era um horário que era horário de almoço, e aí tinha só uma moça que estava sozinha, né? Os outros que trabalhavam com ela estavam almoçando, né? Eles iam voltar para ela ir almoçar, né? E aí eu estava sendo atendido e nisso chega um cara sem máscara. Aí ela para de me atender e fala, senhor, eu preciso que o senhor coloque sua máscara, né? Tem a lei aqui, né? Precisa de máscara. Ah, eu esqueci no carro, mas vai ser rapidinho, não sei o quê. Não, eu preciso que você coloque, né? Se chegar uma fiscalização aqui, né? A gente vai ter problema. Eu vou pegar na máscara no carro, porra, eu deixei o carro longe. Aí eu cheguei, amigão, você vai agora, cara. Senão eu vou fazer você ir lá no carro. Você tá entendendo? Aí ele, não sei o quê. Cara, você tá perdendo um tempo discutindo, cara, e você vai apanhar se você não vazar daqui agora. Vai e pega a porra da máscara, agora. Né? Aí, porque assim, quem me conhece pessoalmente, eu sou meio grandalhão, assim, mas não sou violento, não. Eu sou da paz. Então, o cara foi. Não voltou, não. Mas eu fiquei esperando até chegar mais gente lá né, no depósito. Falei, vai que eu saio, o cara volta pra ver que a menina tá sozinha e volta pra, né? Então eu fiquei esperando fazer companhia ali, né? E numa dessa, né? Ou seja, é um dever de todos nós, sabe, homens. Infelizmente, o, 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 o homem cis, né, que é o, né, como a gente deve, no caso, chamar, tem muita gente que cresceu nessa cultura do machismo e do domínio pela força, né? Então, infelizmente, se é isso que está na cabeça do cara, a gente também tem que usar isso para enfrentar às vezes, sabe, gente? É verdade. Não dá mais para a gente tolerar esse tipo de coisa, para tolerar a violência, principalmente a violência contra a mulher. Não É pode, verdade. gente, não pode. Assim, nem sempre a gente precisa realmente a gente não precisa chegar nas vias de fato, Não, não precisa. e mostrar que, mas assim, uma coisa que nós precisamos fazer, nós homens precisamos fazer, vamos começar a quebrar essa coisa do machismo na roda dos amigos, né? Na roda de lá, tá? Ah, os amigos discutindo, falando de futebol e não sei o quê, quem toma cerveja, toma cervejinha, e de repente solta aquela piadinha machista, aquela piadinha sexista, misógina e não Piada sei o de quê, loira, tá? piada. Ah, gente, É, já deu, cara, pô. é uma coisa simples, sabe? Olha pro caboclo e fala, e aí? E Né? aí? Tá, sabe? É engraçado, eu fiz isso uma vez, ainda quando eu tinha algumas pessoas que andavam comigo, eu acho que de repente até pararam de andar por isso, não sei. E começaram, eu falei assim, tá, velho, e aí? Ah, mas é uma piada. E os outros, estávamos em cinco, um contou, três riram, e eu falei, e aí? Os outros três estavam rindo, começaram a parar de rir, começou a ficar sem graça. E o cara, É. sabe? Então, assim, não precisa realmente a gente partir para a ignorância, perder a amizade, não sei o quê, mas a gente Não, pode não começar a precisa, não. quebrar Isso certos não precisa. preceitos, né? É difícil a luta contra o machismo. O machismo é uma coisa enraizada. É, Nós nascemos só nisso, que nós fomos construídos sobre,
né, sob ele também, né, Só que, infelizmente, só né? que tem que partir da gente começar a quebrar essas coisas, né? Porque assim, É. eu tive a live com a Jussara, com a amiga Jussara, e a gente falou sobre Aliás, isso, nossa, espetacular. e a gente falou sobre isso, justamente a questão eu falei para ela no dia que eu tinha visto o Thiago Abravanel, que na semana ele teve uma discussão, Com a teve tia dele, né, com a uma Patrícia. polêmica com a Patrícia, e ele fez um vídeo e ele falou assim, cara, se você quer aprender, vem, eu vou te ensinar. Agora não dá para eu querer ir até você e ficar querendo ensinar. Então, assim, quem precisa aprender, precisa correr atrás. Então, assim, nós precisamos aprender a lutar contra o machismo e nós precisamos ir atrás. A gente não tem que ficar esperando a mulher vir aqui e ensinar, sabe? E não dá também para a gente olhar e falar assim, sabe, tudo isso é mimimi, é vitimismo, sabe? Achar que a dor das mulheres não existe porque a gente não sente a dor, né? Eu escrevi isso para um camarada no Facebook, foi a respeito de preconceito racial, né? E eu falei para ele, eu falei assim, cara, não dá para você falar assim, eu não entendo porque vocês falam, porque que vocês estão reclamando de uma propaganda racista, sabe? Não Eu dá para vi você essa. falar, não dá para você falar sobre isso porque a dor não é sua. A- a- Você olhar e falar assim, eu não entendo a dor do outro, ou eu não acredito na dor do outro porque não dói em Ela não é mim. minha. É. Entendeu? Não é porque não dói em você que ela não existe, ela existe. Agora você precisa ter empatia para entender essa dor, para assim, sabe, para poder lutar contra essa dor. E nós, homens, nós somos agentes de dor, entendeu? É, 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 Teve um amigo meu que virou para mim e falou assim, cara, você é louco. O dia que eu falei para ele que cara, eu sou, e contar essa história para Jussara, eu sou como todas as mulheres falam, todo homem é um estuprador em potencial. Eu sou estuprador? Não, não sou. Não, acho um crime que não devia ter perdão. O estuprador tinha que cair na cadeia e ficar lá pro resto da vida, sem Sim. contato com ninguém da sociedade. Mas se eu tô na rua meia-noite, tem uma mulher andando na mesma rua que eu, ela vai achar que eu sou. Ela não me Sim. conhece, entendeu? E eu Então, vou te, por que e eu vou te falar o seguinte, né? Sabe esse medo que a gente tem de ir preso e na cadeia ser estuprado? sim, A mulher tem esse medo 24 horas por dia. Ela tem 24 medo em horas. casa, inclusive, junto com familiares dela, muitas vezes, sabe? Muitas vezes com o marido, Com o entendeu? marido, Muitas é. vezes com o marido. Marido que não Aliás, consegue. Machaiada, né, homens aí que, né, estão simplesmente às vezes dormindo. A mulher está dormindo, cara. Ela não está, mesmo que ela seja sua esposa há muitos anos, ela está dormindo e você ousar fazer isso com ela, você está assim cometendo estupro de vulnerável, tá? Exatamente. Exatamente. Né? Então, assim, e são coisas simples que a gente precisa começar a observar e parar, né? Simplesmente para, entendeu? Começa a lutar contra, começa a fazer, cara, vai se tornar um mundo bem mais tranquilo de se viver. E é um mundo que as mulheres merecem, entendeu? Porque eu acho assim, Lúcio, eu imagino assim, quantos relacionamentos nós tivemos, nós todos, né, ser humano em geral, tem na vida que não dá, assim, que ele chega ao fim. Ele tem o começo, tem o meio e termina, Sim. né? Cara, é quase 100% dos homens terminam um relacionamento e vai viver a vida de boa, tranquilo, relax, na boa. É Claro, muito existem raro. exceções, né? Eu já vi É, casos, sim, sim, né? mas é Mas, muito mas raro. a maioria das vezes não acontece com homens. Sim, mas aí é onde que eu queria chegar. Por exemplo, nenhum homem sai de um relacionamento com medo. Nenhum homem sai do relacionamento com medo. Entendeu? Exatamente. Pode ser que ele namore uma psicopata e ela vá lá fazer merda, mas ele não sai com medo do relacionamento. Por que que toda mulher tem que sair com medo? Por que que toda Exatamente. mulher, quando termina um relacionamento, ela não tem a certeza se vai chegar viva no outro Sobreviver. dia? É. Entendeu? Então, assim, é complicado, é uma coisa triste, sabe? Assim, eu conheço histórias
muito tristes de mulheres que conseguiram se livrar de relacionamentos abusivos de 30, 40 anos e hoje tem medo do ex-marido, entendeu? Ela não consegue sair de casa Ainda bem que a direito. gente tem pelo menos uma lei Maria da Penha, né, que pelo menos agora existe essa lei e que, né, coloca uma restrição, mas a gente vê que na prática ela ainda tem muito que Sim, melhorar, porque, né, quantos e quantos casos exatamente. a gente vê, né, de mulheres que têm restrição, ordem de restrição de distância com relação a seus ex-companheiros e mesmo assim acabam sendo mortas, né, por eles, né? Então, né, mas ainda assim é um avanço que houve na nossa legislação, pelo menos, né? É verdade, é É, verdade. Aqui em Brasília, assim, aqui em Brasília teve no ano passado uma pessoa, né, uma mulher que foi assassinada pelo ex-marido e ela morreu com a medida protetiva no bolso. pois é, pois é. E, Até porque essa assim, medida foi protetiva infantil. geralmente é de 100 metros, né? Pô, 100 metros você E, pega, e, 100 metros você dá um tiro, cara. e é triste, porque assim, há a necessidade de que a coisa seja bem mais rigorosa, bem mais, principalmente quando já tem o histórico de Agressão. violência, né? De agressão. Tudo. Aí alguém pode falar assim, ah, mas é fácil falar, tem mulher que gosta de apanhar e não sei o quê, não sai do relacionamento. Na verdade, assim, tem mulheres que são um pouco mais frágeis e não conseguem sair do relacionamento, às vezes nem Até porque a percebem que violência estão não é só sendo. física, né? A violência ela Exatamente. é, né, mental, é psicológica, né? Então, Então, assim, e a gente precisa saber entender essas coisas também, né, para não ficar julgando. Eu acho que quando a gente julga a mulher que não consegue sair do relacionamento abusivo, a gente só piora as coisas, né? A gente só piora a situação. Né? Então, assim, mas na verdade o recado é esse mesmo, sabe? Assim, hoje eu estou vendo aqui pelos números, são mulheres nos acompanhando, né? tem Em muita sua mulher. maioria. Mas eu sei que esse vídeo vai continuar na página, vai continuar no Facebook, amanhã vai estar no YouTube. Mais homens poderão assistir isso e, gente, é importantíssimo que nós homens entendemos, que a gente comece a entender isso para ontem. Não dá mais para a gente ficar achando que a dor da mulher é mimimi, que a dor da mulher é vitimismo, que a dor da mulher é inexistente, que é frescura, que não sei o quê. Perdão. Não dá mais para gente simplesmente ver alguém fazendo e não fazer nada, sabe? E deixar para Pois é, lá. Não dá, é pois complicado, é. né? E na verdade, assim, a gente não pode, a gente já tem que começar pelas nossas crianças, né? Educando, porque assim, infelizmente a gente educa as nossas filhas para que não caiam na conversa de homens malandros, né? Para que evitem determinados lugares. Não, a gente tem que educar os nossos filhos, nossos meninos, para que eles se tornem homens que respeitem as mulheres. Até porque, né, gente, né? A gente nasceu de mulher, sabe? No mínimo esse respeito a gente deve ao sexo feminino, no mínimo por ter sido gerado por uma, sabe? Não tem, não dá para a gente é, é, esconder mais esse tipo de assunto e não dá para a gente pregar outra coisa que não respeito que comece já, né? é, Pelo sagrado feminino mesmo, né? Nós Exatamente. precisamos, né? Exatamente. Precisamos respeitar mesmo. Pois é, então acho que foi isso, né? Era isso que a gente precisava desabafar, falar, conversar, meter o dedo na ferida, né? Mas, como tudo que começa acaba, Pois a gente é, vai chegando assim ao final do nosso programa As do, Ideias, né? Daqui a um pouquinho, a gente, daqui a um pouquinho assim, daqui a algumas semanas, a gente terá uma surpresa até para você, Lúcio, e pro Nicolas. Então, é uma surpresa para todo mundo. pois é. Que eu estou esquematizando aí, mas eu vou falar só depois. Vou falar agora não, só de zoeira. Vou deixar vocês curiosos. Não, mas Pô, assim, vai deixar curioso.
Mas é coisa boa. Mas assim, Bacana, bacana. é, a gente vai chegando ao fim, né, assim, de mais esse programa As Ideias. É o segundo, né, já na nossa página, né, e eu peço assim, agradeço a todos, a todas que participaram, né, e vou deixar aqui com o Lúcio para que ele faça suas considerações finais, o seu recado final, e não sei o quê, e aquela coisa toda. Vai lá, Lúcio. Bacana. Agradecendo aí a todos, né, por essa audiência. Hoje realmente teve um número maior de gente nos assistindo, né, Lauro? Teve Tá? até hater. E teve até hater, pô, né? Vamos usar esse algoritmo aí a nosso favor, né? A gente foi visitado Gente, pelo gado, olha que bonitinho. pois é, meu, pô, eu pensei, nossa, será que eu tô apresentando Globo Rural, né? Mas não, não é Globo Rural, não. Ai, Ai, meu Deus do céu. Mas tudo bem, deixa eles aí. Até porque roubou, né? A gente não pode dar palco para eles, né? Deixa que eles deem o exatamente. palco para nós. É É isso, verdade. né? Gente, obrigado aí pela audiência. Obrigado pelos comentários de todos aqui. É, Espero aí que todos tenham gostado. A gente aceita muita sugestão também, tá? Na nossa página Resistência e Deboche, vocês podem também publicar coisas, podem aí, claro, né, dar sugestões pra gente, podem mandar mensagem para nós aí, né? A gente habilitou esse campo na nossa página para que as mensagens cheguem, né? Ou nos vídeos, né? Esse vídeo vai ficar no ar também. Podem comentar, podem né, dar os pitacos aí também. Dentro do possível, a gente vai respondendo todos, tá? É verdade. Gente, obrigado. Resistam. Pelo amor de Deus, vamos resistir, vamos ficar fortes, vamos. Eu sei que está difícil, mas desesperar jamais. Né? Viver é o grande ato de resistência, né, que a gente pode cometer primeiro. Tá bom? Isso Gente, aí. um grande beijo para todos e todas. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Isso aí, Lúcio. Valeu, valeu, galera. Valeu mesmo. Essa semana a página Resistência e Deboche atingiu a marca de 500 seguidores, né? 500 pessoas que seguem a página. Cara, ó, legal, valeu. Podem aí espalhar Você viu a mais para as estatística outras que eu mandei, pessoas. né, Lauro? Vi sim, dei uma Você viu qual é a observada estatística do nosso bacana. público, né? A faixa etária, né? Predominantemente o Sim, sexo feminino, né? Não a maioria esmagadora, mas é significativa, né? O pessoal, sim. as mulheres aí estão resistentes. E isso é muito legal, muito bom ver isso. Bacana, ó, joinha para vocês, ó. Então, assim, Né? brigadão, galera. Na boa mesmo, valeu. Eu quero deixar, assim, um desejo de uma semana abençoada para todos, para todas, para quem estiver assistindo, né? Como disse o Lúcio, que a gente consiga resistir nesse governo. A maior desobediência que a gente pode fazer é realmente resistir, né? E vamos sorrir, galera, vamos sorrir, né? Essa semana no meu perfil eu fiz uma brincadeira e uma pessoa acabou me criticando porque, segundo ele, a esquerda, enquanto a direita está fudendo com o Brasil, a esquerda está brincando, né? Mas a gente pode brincar, a gente pode sorrir, a gente pode se divertir, a gente pode parar, a gente pode respirar, a gente pode ir pra porrada, né? A gente pode lutar. Mas sobretudo, resistir. Vamos resistir, galera, como diz o Lúcio, resistência. Só que a gente não vai deixar o nosso deboche, não é não, Lúcio? E vamos que vamos. É lógico, um debochezinho não faz mal a ninguém, né? Boa noite, Desopila o gente. fígado. Obrigado. Boa noite, gente. E Boa aquela coisa semana para todos e todas. que não pode faltar, fora Bolsonaro, fora genocida. Fora Bozo, genocida. É isso aí, gente. Tchau.